seja muito bem-vindo a mais um episódio do Excepcionais. Neste episódio de número 59, eu converso com ela, que se formou em medicina em 2011, fez nutrologia, decidiu fazer mais uma pós-graduação em medicina preventiva, que eu adoro. Ela é médica do nosso querido patrocinador Espaço Volpi. A minha excepcional de hoje é a doutora Andréia Lindenberg, que inclusive é doutora do Cleverson, que trabalha comigo. Ele acabou de ir lá. Doutora, seja bem-vinda. Muito feliz de ter você aqui. Obrigada, Marcelo. Tô um pouquinho nervosa com essa nova experiência, mas adorei o convite. Tô muito feliz aqui em somar com vocês. Você sabe que o Ivan Moré, que é um excepcional, ele veio aqui, ele foi apresentador do Esporte Espetacular. Ele me ajuda muito com essa parte de comunicação. Então ele fica o tempo inteiro, Marcelo, esse vídeo aqui que você fez, presta atenção nisso, dá uma olhada nisso. E sabe uma das coisas que ele mais fala? Ele fala que você precisa dizer o que você tá sentindo. Que foi o que você acabou de falar. Eu tô nervoso mesmo, isso não é um negócio fácil pra mim. Porque dizem, né? Eu não sei se é verdade, mas dizem que falar em público é o medo número 1, né? Você já escutou falar disso? Com certeza. E de fato, você se expõe ao julgamento, então você se coloca à sua maior vulnerabilidade. Você está ali exposto a tudo. Críticas, elogios, reconhecimentos, conexões. Então, não é, apesar do nervosismo, tá muito longe de ser só coisa ruim. É principalmente coisa boa quando a gente consegue se conectar com as pessoas, passar a nossa verdade. É verdade. Mas é uma experiência diferente. Seu primeiro podcast? Primeiro. Sempre tem a primeira vez. A doutora já veio aqui em casa, a gente já cozinhou junto, a gente fez uma massa deliciosa, lembra? Já nos encontramos em viagem. Verdade, final do ano a gente se encontrou. Eu vou apresentar nossos patrocinadores e a gente já entra no nosso papo, tá? Ótimo. Nosso primeiro patrocinador é o Gestão 4.0, que o Dr. Thiago Volpi já veio aqui, já fez. Você ainda não fez, né, Doc? Ainda não fiz. Ainda vai fazer, que eu sei. Mudou a vida do Thiago Volpi, né? Com certeza. Mudou completamente. Muito. Ele foi fala uma virada demais, né? absurda. E eu sempre vou com ele nos finais de semana que tem do clube? Do clube. E é incrível, porque o pouquinho que a gente já fica ali nos jantares e já faz aquele network, a gente já sai de lá com uma bagagem enorme. Isso pra quem é acompanhante. Imagina pra quem tá lá dentro. Pessoal, o G4 Club é um clube de negócios. Você precisa ter passado pela imersão. A imersão é o curso flagship. E isso tudo para você entender que existe um ecossistema de conteúdos, de cursos que você pode aproveitar. Todo mundo que é ouvinte do Excepcionais tem acesso a uma condição super especial, então você entra lá no site gestão4.0.com.br e na hora que você for escolher o seu curso digital, você coloca a palavra-chave Excepcionais e você vai ter um desconto de 10%. O nosso segundo patrocinador é exatamente o Espaço Volpi, né? Você trabalhou 2 vezes no Espaço Volpi, né? Exatamente. No começo de você ter vindo para São Paulo? Isso, na verdade fiz nutrologia, terminei nutrologia e eu tava buscando como entrar no mercado de trabalho, porque eu sou de Manaus, não conhecia ninguém da área de São Paulo e eu sempre tive uma admiração pelo Espaço Volpi. Você já acompanhava o Espaço Volpi desde a faculdade? Já. Quando eu ingressei na nutrologia e fui atrás de pessoas que realmente eu me identificava, que me inspirava no trabalho, o Espaço Volpi era realmente a minha referência. O que te chamava atenção, assim? Por que você queria trabalhar lá quando você falava assim, poxa, esse lugar aqui é um lugar referência? Porque hoje eu apresento aqui para as pessoas o Espaço Volpi, eu falo, gente, se vocês querem emagrecer, se vocês querem um lugar sério, que tem... Quando eu frequentei muito o Espaço Volpi, quando eu comecei a fazer crossfit. E foi, assim, acho que a primeira leva de médicos, o Dr. Cauê. Sim. Não sei se você chegou a conhecê-lo. Lógico, adoro Cauê. Treinava comigo e tal. E ele falou, Doc, vai lá que a gente vai ver. E eu fiquei muito impressionado com a metodologia. A metodologia era muito diferente, era muito pragmático, como o Doc é, tudo organizadinho do jeito que eu amo. Porque você entra de um lado, aí você passa ali, já tira a foto, já faz o 3D, já tem os seus exames consolidados. Passa no nutricionista e depois passa com você, que é médico, né? Exato. O que te chamava atenção naquela época?
Primeiro, assim, quando a gente já falava nos cursos de nutrologia, sempre o Thiago foi uma grande referência. E o que tem nesse trabalho dele que sempre me chamou a atenção? Ética. Então, o paciente sabe exatamente o que está fazendo, a gente conversa abertamente sobre a situação de saúde do paciente, se o paciente tem está querendo algum tipo de tratamento, quais são as consequências, quais são os prós, os contras. Então, ética, sem dúvida nenhuma, resultado, o paciente realmente saía melhor, com uma qualidade de vida boa e tratamentos que eram consistentes, mudavam a vida do paciente a longo prazo, não eram pontuais. Então a gente, lógico, você faz dá um start, o paciente dá uma melhorada grande naquele início, depois a gente conseguia fazer essa manutenção de saúde do paciente, melhorando performance de vida. Isso assim, depois que eu comecei a fazer acompanhamento consistentemente, eu fico muito impressionado que, assim, de um ciclo de 3 meses, entre uma consulta e outra, tem variações, né? O seu corpo muda, você não toma tanto sol, vitamina D cai, você come um pouquinho mais, você engorda. Então, esse acompanhamento, ele é fundamental para a gente manter a saúde, para manter a sanidade, né? Para manter o descanso, né? E nós somos cíclicos. Então, o nosso corpo ele vai se adaptando às diversas situações. Então, por exemplo, a questão do Covid, aí passou por um estresse enorme, mudanças em diversos setores da vida. Então, tudo isso vai causando alterações também no nosso corpo. Nosso corpo e mente estão extremamente associados, sempre. Nossos hábitos são modificados. Então, no final do ano, a gente chuta mais balde, aí, janeiro já chama o baldinho de volta. Então, a gente precisa estar sempre também modificando o tratamento para se adaptar a essas condições de vida e manter a potência lá em cima. Então, olha só, pessoal. Para quem é ouvinte do Excepcionais, tem uma condição super especial e normalmente quem é excepcional tem uma condição especial também. No caso, ela não precisa, porque ela já tem lá o Dr. Thiago Volpi e tal. Mas você que é ouvinte e quer se cuidar, entra lá, espaçovolpe.com.br, fala que você veio do Excepcionais, você vai ser super bem atendido, eles vão te orientar, vão dizer tudo o que você precisa fazer, já vão te passar os exames que você precisa executar para ter uma leitura clara do que precisa acontecer aí. E principalmente focado nos seus objetivos. O mais importante é entender o que você quer. Óbvio que a doutora vai chegar aqui e vai falar assim, olha, eu sei que você quer isso, mas isso aqui a gente precisa arrumar, isso aqui a gente precisa arrumar. Então entra lá, espaçovolpe.com.br. E hoje eu queria dar boas-vindas ao nosso terceiro patrocinador, que é a V4 Company. Olha só, o jeito mais fácil de explicar a V4 Company é, se você precisa melhorar as vendas do seu negócio, este é o negócio da V4. Então, se você está buscando um parceiro estratégico que saiba fazer marketing digital, que saiba fazer as campanhas digitais que a gente tanto fala nos dias de hoje, redes sociais e assim por diante, eles são a referência, gente. Eles têm mais de 200 escritórios espalhados pelo Brasil. Eles já trabalham com empresas super consolidadas como Smart Fit, Melissa e Spotify. Esse mesmo que você provavelmente deve estar escutando aí se você não estiver assistindo no YouTube. Então, você que é ouvinte do Excepcionais, você tem acesso a um diagnóstico gratuito. Entra lá no site v4company.com, o 4 é o dígito, tá? Não é escrito por extenso. E você fala que veio do Excepcionais e eles também vão te dar um super atendimento. Doc. Vocês estão bem de patrocinadores, agora a gente tá bem, Nossa. Você viu? Olha que bonito. Corta aí pra câmera grande angular aí, ó, Gabriel. Olha que bonito nossos patrocinadores. Pô, tenho o maior orgulho porque... foram pessoas que acreditaram muito no nosso trabalho e desde que a gente começou, você acredita que a nossa audiência mais do que triplicou desde que a gente voltou pro YouTube, etc? Eu vi o ranking de vocês já. Toda hora a gente tá subindo lá. Exatamente. O ranking varia bastante, mas tudo depende daquela semana, daquele dia, então é bem dinâmico. A competição é feroz nesse mundo de negócios. Doc, o que eu queria saber é, eu quando escolhi a minha profissão, pra mim foi muito óbvio, sabe? Eu amava computador e eu amava nadar. Essa era a minha vida, sabe? Então, na hora que eu falei assim, o que eu vou estudar? É óbvio que eu vou estudar ciência da computação. Mas eu queria saber o que te levou a escolher a medicina? Bom, acho que a gente tem que voltar lá atrás, na infância. Não dá pra deixar de falar da minha pediatra. Era a doutora Zazi, lá de Manaus, bem antiga, e
eu ficava encantada como ela me atendia. É mesmo. Um atendimento extremamente personalizado, uma atenção incrível que eu ficava doida pra ficar doente pra ir pro consultório dela. E uma vez eu inventei uma história de que eu tava me sentindo mal. Minha mãe ficou desesperada, ligou pra ela e ela falou, não, vem aqui na minha casa que eu vou ver a Andréa, não tem jeito. E quando eu cheguei lá, tipo, não tava com nada, eu queria ver minha médica, eu queria brincar e... Ela era aquela coisa de atenção, atendimento personalizado. E a hora de ir pro consultório dela era demais. Eu amava. Então ela foi uma inspiração para mim nessa questão da atenção. Que demais. Eu tive um pouco disso, porque eu tive que colocar aparelho nos dentes, e eu comecei a gostar da odontologia, assim. Eu não sei por quê, porque eu gostava da conduta da pessoa, né? A pessoa conversava com você, o jeito que ela te trata. Você já tinha falado isso pra ela? Ela sabe disso? Não. Você ainda tem contato com ela? Eu nunca mais a vi. Nunca mais? Nunca mais. É uma coisa assim que realmente não sei como ela está, não tenho noção. Mas é algo muito forte. Lembro claramente do consultório dela. Qual que é o nome dela? Zazi. Zazi, ó. Se a doutora Zazi, alguém conhecer a doutora Zazi de Manaus... Exatamente. Manda esse vídeo pra ela, manda esse podcast pra ela, que eu acho que ela vai gostar de reconectar com você e saber que ela teve uma influência tão grande na sua carreira. Muito, né? foi muito importante. E no decorrer do tempo, eu percebi o quanto eu gostava de ouvir, de dar esse cuidado para as pessoas com que estavam perto de mim. Então, isso foi uma coisa que foi cada vez mais direcionando para a medicina. Meu pai nem acreditava, ele falava, nunca imaginei que a Andréa fosse fazer medicina, até porque eu era boa de cálculo. Sério? Eu era boa em física e matemática. Não acredito. Então, para mim, foi difícil até para acreditar. Você era estudiosa, então, porque quem gosta de física, cálculo, normalmente gosta de estudar. Na verdade, é aquela coisa, eu sempre estudei muito. Nunca dei problema pra minha mãe, meus pais nunca pediram pra estudar, então... A filha perfeita. Tive nas férias, eu pegava livro, sempre ficava estudando pra adiantar já assunto pro ano letivo. Então era algo natural e não pesava na hora que tinha exame, teste, essas coisas. Eu não fui era problema. exatamente o oposto, pior aluno, sempre perdia ano. Né, Gabriel? O Gabriel estudou junto comigo, acredita? Nossa! O Gabriel estudou junto comigo, eu perdi um ano lá no Nossa Senhora do Morumbi, que era um colégio aqui perto. Mas, Doc, você é a segunda pessoa que vem de Manaus que passa por aqui. O primeiro foi o Gabriel Benarroz, que também é um sucesso, ele estudou nos Estados Unidos, foi para Stanford, etc. Se eu não me engano, acho que o Doc conhece ele. Eu queria saber, como é que você veio de Manaus até chegar em São Paulo? Porque não deve ter sido fácil, eu imagino. É uma mudança bem radical em vários aspectos, principalmente para mim, que eu fui criada para ter aquela vida mais tradicional. Então, estudar, formar, casar, ter filhos e ficar em Manaus. Meu pai tinha pavor de que eu saísse de Manaus. São bairristas, amam a cidade. Sim, e aquela coisa de estar perto. Então, a história do meu pai, a família já tinha sido separada, né? Meu tio mora na Alemanha, meus avós vieram da Alemanha para o Brasil. Então, tinha todo um aspecto aí da história familiar. E fiz medicina, sempre tive vontade de morar fora. E depois de um ano de trabalho de segunda a segunda, não tinha folga, eu decidi que eu queria uma especialidade que eu não ia ter tanto plantão, que eu não ia ficar fora de casa à noite, eu estava extremamente cansada. O começo da carreira do médico, se ganha dinheiro, ganha bem, né? O plantão paga muito bem, mas é muito estressante, né? Os plantões são... Eu não me lembro exatamente, é 24 horas, é 12 horas? Como é que são os plantões? A maioria de 12. Você pode 12 quebrar em 6, então você às vezes faz 18, 24... Caramba, é muito puxado. 28... 20, 30, então vão quebrando. E os plantões normalmente são em salas de emergência, urgência? Pronto-socorro. A grande né? maioria, você pode fazer enfermaria, que é um pouquinho mais tranquila, dependendo da enfermaria. É quase uma atenção primária, assim, que é o mais basicão, né? Exato, é a porta de entrada pro problema no hospital. Então, eu dei plantão por 8 anos. Uau! Mas num ritmo, eu dividia entre carreira da especialidade, plantonista, até que chegou uma hora que eu tive que tomar uma decisão para fazer sentido para a carreira. Mas nessa questão toda de decisão do que eu ia fazer, eu optei por fazer oftalmo.
Eu pensei na oftalmo como uma porta para diagnóstico das doenças sistêmicas. Então, eu vim a São Paulo. O que são as doenças sistêmicas? Você fazendo, por exemplo, um exame de fundo de olho num paciente, você consegue pegar uma retinopatia diabética, pegar algumas alterações que você pode fazer diagnóstico de doenças sistêmicas, não pela oftalmo. Para quem não sabe, o diabetes, ele acaba interrompendo os vasos, né? Isso. E acontece muito, eu tinha uma moça que trabalhava na minha casa, que um dia ela chegou assim, Marcelo, minha irmã ficou cega. Eu falei, como assim sua irmã ficou cega? De repente, ela teve algum trauma, alguma coisa? Aí ela falou, não aconteceu nada. Aí eu falei, como é a alimentação dela? Quanto ela pesa? Eu falei, pode olhar que ela deve ter diabetes. Isso é o que você está falando da retinoplastia, né? Isso. E aí fui para oftalmo, fiz 3 meses de oftalmo e não suportei, eu ia ser uma oftalmo péssima. Ainda bem que eu saí. Eu acho que não ia. Em 3 meses... Que você decidiu, assim, aprendeu rápido, né? Com certeza. Em 3 meses, eu não conseguia finalizar os estudos. Aquilo me deixava angustiada. E aí, teve um episódio de uma retinopatia diabética que eu sentei com o paciente e falei, nossa, mas, olha, não vai adiantar se a gente continuar ficando desse jeito. Você tá aqui comigo. O que você come? Como é que tá a sua dieta? E comecei a desenhar isso num papel. Perguntei o que ele tomava para diabetes. Aí chegou um assistente do consultório e falou assim, doutora, aqui é só o olho. Manda para o ambulatório de endócrino. Nossa, aquilo me matou. Te matou. Aí ali eu tinha certeza, não dá para ficar. Mas eu precisava ainda de uma coragem extra. Eu não estava conseguindo dar o ponto final. Cheguei com o meu chefe, conversei, falei que não estava legal. Ou seja, você quis cuidar da pessoa por completo. Exato. E a medicina, ela às vezes, tem que ser um pouco mais rápida em função de N fatores, né? Exato. Não tem como. O volume era absurdo. Ele estava correto até para manter a saúde do local, porque tinha muita gente precisando do serviço. Mas aquilo me chamou a atenção pro meu comportamento e pro que eu estava querendo ver, como eu estava querendo ver o paciente. Então, tive uma briga com meu pai. Eu não tinha opção. Eu falei, nossa, é agora. Porque ele queria que você ficasse, né? Ele falou que queria que você ficasse. Exato. E aí, a gente se desentendeu. Eu falei, pronto, eu vou agora romper e vou ver o que eu vou fazer. Vou pensar. Nisso, larguei. Foi um choque. Não dava mais tempo de chamar uma pessoa para o serviço, porque já tinha passado do tempo. Então, poxa, desfalquei o serviço, foi um trauma para as pessoas naquele momento, mas acontece. E aí acabou que eu comecei a estudar e a tentar identificar, para pensar, o que eu gosto de fazer realmente? Como eu me sentiria bem? E eu percebi que eu gostaria de cuidar da saúde e não só de doença. Realmente deixar a vida das pessoas melhor, não só tapando um buraco. Sim. E aí eu pensei na nutrologia, eu comecei a ter uma dificuldade maior de emagrecer naquela época, então eu estava começando a estudar cada vez mais sobre medicamentos, dietas, o que fazer. Eu queria ajudar minha mãe, que também foi um grande problema da vida dela, então eu me identificava com aquilo tudo. E essa história do paciente da retinopatia sempre estava batendo forte. Então, eu achei um curso em São Paulo, comecei a fazer, e ele era mensal. A frequência mensal. A frequência mensal. Uma vez por mês. E eu já tinha um desconforto com a história de ficar viajando de avião, aquilo me dava uns nervosos, aí nossa, vai ficar difícil. E após, para mim, era muito pouco. Eu queria mais, os cursos eram todos os finais de semana. Eu falei, quer saber? Eu vou embora. Liguei para uma conhecida minha, de Manaus, que morava em São Paulo. Ela falou assim, olha, eu vou conseguir um plantão para você. E vim com uma mala, uma mochila, um plantão. Sério? Não conhecia ninguém, assim, tinha alguns contatos, tinha essa colega, mas eu não era próxima. E decidi. E você fez o quê? Você foi pra onde? Foi pro hotel? Foi pra casa de alguém? Eu fui pra um hotel que ela me indicou, pertinho da Paulista. Da Paulista. E era assim, tinha vários estudantes lá. Eu falei, gente, vou ver o que vai acontecer e vamos lá. E era muito estranho, não conhecia São Paulo direito. Tinha vindo assim, restaurante, shopping, Paulista, Oscar Freire. Era só o que eu sabia de referência.
E foi desafiador. Eu convivi pela primeira vez, eu vivi sozinha por um tempo. Você tinha 26. 26. 26 era, acho que, quando eu voltei de Salvador, porque eu morei em Salvador, meus pais, eu sempre vivi aqui a vida inteira. E um dia meu pai foi pra Campinas, separaram da minha mãe foi pra Salvador, e um dia eu voltei. E quando eu voltei eu tava sozinho. Cada um tava num lugar. Pra mim foi muito difícil. Eu já tinha um emprego, já tinha um salário, eu tinha condição de me bancar, mas foi um impacto tão grande na minha vida, porque eu falei, agora é eu e Deus. Então, e homem, normalmente, né, pô, a gente sabe, o mundo é machista pra caramba, né? Eu fico imaginando uma mulher vindo sozinha naquela época, que deveria ser pior ainda do que é hoje, como deve ter sido difícil pra você. Você tem uma coragem acima da média, né? Então, demorei muito pra reconhecer essa coragem, do quanto isso foi desafiador. Naquele momento, eu falava, nossa, estranho, mas eu queria tanto, né? Eu nem sentia. Foi bem... Eu comecei a perceber quando eu olhava pra trás. Falava, caraca, que impressionante, né? Exato. E eu, basicamente, eu passei um ano que eu não conheci São Paulo. Nada. Porque Focada. Eu estudava e trabalhava e só. Aluguei o meu primeiro AP entre a Paulista e Oscar Freire, porque era meu lugar de referência. Eu falei, gente, qualquer coisa eu desço, dou uma passeadinha ali, eu subo, dou uma passeadinha colar. E pelo menos eu tava num lugar mais que eu conhecia, né? Um lugar mais familiar. Né? E nisso passei 2014 inteiro nesse ritmo, até o começo de 2015. Quando eu decidi que eu ia começar a minha segunda pós, que eu já tinha noção de onde eu queria trabalhar, com o que eu queria trabalhar, já tinha me identificado na nutrologia, essa parte de medicina preventiva, emagrecimento, qualidade de vida, e que eu precisava começar agora a pensar na estratégia para entrar no mercado de trabalho sem conhecer muita gente aqui. E é competitivo, assim, acho que o sonho de todo mundo, pelo menos em algum momento da vida, é as 3 principais profissões. Medicina, engenharia e advocacia, né? Então, em algum momento da vida alguém pensou uma dessas 3. É o mais usual. Acho que tem poucas pessoas que eu conheço que não pensou. Qual que é, de fato, a competitividade do mercado, assim? É um negócio que, de fato, é competitivo, é difícil você conseguir plantão, é difícil você conseguir começar a carreira ou não? Bom, eu não tive essa dificuldade. Então, eu trabalhei nos lugares que eu foquei. Comecei a estabelecer relacionamentos nos hospitais que eu queria trabalhar. Então, a chegada, assim, você começa lá atrás, na fila das possibilidades, mas você vai mostrando sua vontade, você vai mostrando serviço, qualidade de serviço, confiança, e você vai entrando. Então, é como se fosse uma pedra bruta. Ali você vai ter que lapidar, entender melhor o que você quer, onde você quer ficar, e vai ficando cada vez mais claro o caminho. Eu pensei assim, principalmente na parte da nutrologia. Eu tinha um público-alvo que eu gostaria de trabalhar, um público parecido com o que se eu estivesse na minha cidade, eu trabalharia com um público tal, em determinadas áreas da cidade, e eu quero esse caminho para mim, porque vai ser um caminho mais adequado, vou me sentir à vontade nesse lugar. Então eu comecei a focar na clínica que eu tinha admiração, que era o Espaço Volpe, e comecei a mandar currículo. Eu sabia que o Thiago, ele tinha um programa de assistente, que ele pegava uma pessoa que estava no início da carreira, acompanhava ele, ensinava tudo, todo o método, toda a trajetória do paciente na clínica, a metodologia, tudo com base científica, mostrando uma qualidade de atendimento acima da média. Eu falei, vou tentar. Na primeira, nada. Vi uma colega da pós-graduação entrando. Eu falei, bom, né, paciência. Entrou lá, no Volpe? Entrou no Volpe. Aí vi a segunda. Aí eu falei, ok. Quando foi na terceira, foi até curioso, assim. Eu mandei, não mandaram mensagem nem nada. Meu pai faleceu. E aí, fui para Manaus na manhã. Já estava fazendo minha pós-medicina integrativa. E aí, quando eu cheguei em Manaus pro enterro, cheguei em casa, que tava ainda aquela confusão na minha cabeça, me ligaram.
Oi, doutora Andréa, tudo bem? Aqui é do Espaço Volpe. Seu currículo foi selecionado. Falei, nossa. Agora, no momento mais confuso Hoje? da minha vida. Não sei nem como fazer. Aí eu falei, olha, eu vou ter que esperar aqui, quero esperar o enterro do meu pai. Não, quero. E quando eu chegar em São Paulo, eu ligo pra vocês. Ela falou, bom, se a vaga for ocupada, faz parte, mas se não tivesse, a gente, quem sabe, marca uma conversa. Eu falei, tá ótimo. É um momento que Entrega, você né? tá desligado. Não dá pra pensar. Não dá. E esperei, passei minha semana, vi meu luto. Mas quando deu a missa de sétimo dia, no outro dia, assim, pelo amor de Deus, eu quero o primeiro voo. Agora vamos voltar. Vamos voltar pra vida. E vim. A vaga tava aberta ainda. E eu fui tão desprovida, assim, que eu tava num momento ainda transitório, com todo o sentimento, que eu tava bem tranquila. E eu acho que isso foi um ponto... Não se pressionou, né? Exato. Acho que quando a gente tira a pressão das costas, vai até melhor, né? Exato. Parecia que eu tava ali do tipo... Olha, gente, aqui se der certo, deu, se não der, tá tudo ok. E foi super tranquila a entrevista, foi bem bacana. Foi com ele? Não foi com ele. Foi com o time? Foi com o time, foi com a nossa gerente da época, que é a Marina Figueiredo também. Foi uma grande gerente do Espaço Volpe. E aí foi, uma semana depois ela me deu um feedback que eu tinha conseguido a vaga. Que legal. E o Thiago tava viajando na época, eu ia esperar uns dias pra começar. E foi um ano de assistente, como assistente do Thiago. Foi um ano que me ensinou a base prática da nutrologia. Como você falou, tem toda uma metodologia que o Thiago criou. Ele tem linhas de raciocínio muito práticas. Então, consegue fazer esse caminho ser muito fácil. A linha de raciocínio fica muito facilitada com o método que ele criou. Uhum. Então, aprendi um roteiro de consulta que me fazia olhar para o paciente de uma maneira muito mais fácil e a gente conseguia fazer um diagnóstico mais correto. Foi fundamental para tudo que aconteceu na minha vida nos anos seguintes. Fiquei um ano lá e nesse ano foi um ano difícil, né? Depois de toda a parte emocional. Sim. E aí tive uma depressão no meio do caminho. É mesmo? Foi abrir mais ou menos, acho que já tava começando a dar alguns sinais, o baque de morar sozinha, de estar num lugar desconhecido, um grande impacto do mercado de trabalho e a perda do meu pai, juntou tudo e fez um bolo. Assim, algum estraguinho ali, né? Exato. E aí eu lembro que a Marina me chamou, a nossa antiga gerente, e falou, Déia, olha... Você tá num momento difícil. Eu sabia o que a clínica precisava. E assim, hoje... Na verdade, hoje não. Naquele momento eu entendi o que era empresa. A gente tem que entender também o que a empresa precisa. O que você tá entregando. A gente precisa ter consciência disso. Não é um pai, é uma empresa. Exatamente. E eu entendia que eu não tava dando tudo o que eu podia, que eles precisavam. E provavelmente você precisava de um tempo também, né? Com certeza. Às vezes a gente precisa dar uma freada na vida, dar uma respirada, né? Com certeza. E eu não tava naquele pique todo. Eu realmente precisava dar uma ajustada, montar o quebra-cabeça direitinho. Sim. E aí fiquei um ano, mas ainda eles me seguraram essa ideia. Fica um ano, fecha esse ano com a gente e depois a gente termina esse ciclo. Foi incrível, então não teve nenhum problema na minha saída, foi realmente uma questão... Tanto que você voltou depois, né? Com certeza. E aí, depois que eu saí de lá, eu realmente precisei procurar ajuda. Foi um período bem delicado, os 2 anos seguintes, que foi o período de tratamento, mas principalmente entre 2016 e 2017, a aceitação do diagnóstico... A dúvida se eu ia ficar em Manaus, se eu ia ficar em São Paulo, o que eu ia fazer. Então, acho que isso foi uma dúvida que me consumiu por muito tempo. Como é que é isso pro médico? Porque, assim, para pessoas normais que vão e falam assim, poxa, você tá com síndrome do pânico, você tá com depressão, você tá com isso, você tá com aquilo. Pra gente, estamos escutando um especialista. Você vive esse mundo, você consegue... ter a leitura do que está acontecendo no seu corpo, no seu nível de estresse e etc. Como é que é isso para o médico ter essas percepções e ter que ir num especialista e escutar de um colega, né? Com certeza. Foi desafiador para mim. Acho que foi a primeira batalha ali vencida foi a aceitação do diagnóstico.
Primeiro porque a gente está acostumado, desde o início da faculdade, a tomar grandes decisões, a dar conta de tudo, a entender que às vezes um hospital tá pegando fogo, você tem que meter a cara e fazer dar certo e lutar pela vida de todo mundo. E às vezes você, por mais que você saiba a teoria, colocar tudo isso em prática é complexo. E uma responsabilidade enorme, né? Muito grande, desde muito cedo. Então, quando foi a questão da depressão, eu não queria aceitar que eu tinha... Eu colocava ali como falha. Hoje eu totalmente assim já virei essa palavra na minha cabeça, mas naquele momento eu encarava aquilo como, nossa, tô falhando, tô fraca. Eu acho que muita gente pensa assim, né? Exato. Como se culpa, né? Fala assim, pô, não é possível que eu tô passando por isso, né? Exato. E hoje eu entendo que, nossa, aconteceu um estresse com você é uma pessoa. Você tem sentimentos, você tem uma história, você tem diversas coisas por trás disso que você precisa dar atenção. A gente não é de ferro. É. E às vezes são coisas tão pequenininhas que às vezes a gente nem se dá conta do impacto que isso causa na gente. E vai acumulando, principalmente se a gente não cuida. Então, naquele momento eu tava sem terapia, sem um acompanhamento, tava numa vida solitária aqui em São Paulo. Às vezes até o conversar com alguém já é muito terapêutico, demais, porque a fala é terapêutica. Quando você fala, você já tá se escutando de novo, já tá entendendo um monte de coisa. Então, isso foi bem impactante. Então, aceitar a terapia de volta, aceitar o uso de medicamentos. Mas chegou uma hora que eu olhei assim, eu falei, cara, de fato, eu toda aqui bagunçada, fazer terapia pra eu entender, ok, mas eu preciso estar na base, pelo menos, pra conseguir andar. É tipo, você caiu num buraco muito fundo, eu jogo uma cordinha pra te puxar, o medicamento vai ajudar a te colocar na superfície, mas você quebrou uma perna, então você vai usar uma bengala naquele momento. E depois, se você for cuidando, faz fisioterapia, abandona, tá de volta. Uhum. Mesma coisa. Medicação, você sai do buraco, volta para a superfície, você estabiliza seus neurotransmissores. A gente, na nutrologia, a gente tem muita coisa que a gente pode trabalhar em cima disso. Então, hoje a gente vê muito essa questão de intestino, vitaminas que influenciam, mas é o conjunto. Uhum. Você precisa tratar o físico e o emocional. Total. Então, foi intenso o tratamento. 2 anos, né? 2 anos de tratamento. E teve uma hora que eu decidi que eu ia virar a chave. E assim, Marcelo, eu lembro do dia, de como eu tava, da sensação que me deu, e eu falei, chega, eu não quero mais. Eu entendi naquele momento que eu ia precisar, para eu viver a vida que eu queria, e quando eu falo viver a vida que eu queria, realmente assumir que eu escolhi estar em São Paulo, eu escolhi essa vida. Então eu não tava sozinha aqui em São Paulo, sem minha família, porque a vida fez assim. Não. Eu era a dona dessa decisão. Uhum. Ela era só minha. Uhum. Então, quando eu decidi isso, quando eu vi, peraí, eu vou sair do vitimismo, eu vou assumir minhas responsabilidades nas minhas escolhas, eu vou ver, a partir de agora, que eu tô consciente disso, o que eu posso fazer? E aí, assim, joguei pro universo. As oportunidades foram caindo no meu colo. Caramba. Pessoas que estavam me ensinando várias coisas, me dando insights, livros. E eu decidi que o que eu preciso fazer para ficar bem. Se eu olhar um caminho e acreditar, eu vou me jogar. A terapia começou a ficar cada vez mais intensa. Às vezes eu estava indo 2 vezes na semana. Eu falava, nossa, eu tô me rasgando, mas vai dar certo. Mas você descobriu, nesses 2 anos, você descobriu o que estava te fazendo mal? Foi um acúmulo. Foi uma somatória de vários fatores? Foi uma somatória de vários fatores. Eu acho que essa questão de... A decisão de ficar longe da família, do rompimento... Deve ser muito difícil, ainda mais para uma filha, né? Por parte de mãe, eu sou filha única. Por parte de pai, tenho 2 irmãos, mas um pai machista. Então, tinha uma história voltada para isso. Eu me sentia culpada, que minha mãe ficava só em Manaus. Falei, nossa... Então... Sei bem como é isso. Eu senti muito. Quando eu falei, eu vou ser o primeiro a sair de casa, pra mim vai ser fácil, mas tem o meu irmão, como é que ele vai se sentir, sabe? Todo mundo se cobra, todo mundo se culpa, né? Exato. E às vezes isso causa um impacto maior pra uns e menor pra outros. Verdade. E ok, não tem mais fraco ou mais forte nessa história.
Então foi um acúmulo de fatores. Eu tinha tido muita questão com meu pai emocional, tinha muita coisa. Então, isso também, quando meu pai faleceu, eu falei, putz, e agora? O que eu faço com isso tudo? Né? Não resolvi que nada. você ainda estava resolvendo, né? Não resolvi nada. Aí eu me dei conta e falei, nossa, vou ter que resolver isso de algum jeito dentro de mim. Tem que se perdoar e perdoar o pai, né? Exato. E no dia que eu virei essa chavinha, eu percebi que assim, cara, às vezes a gente acha tanto que é o certo, eu vou zerar esse negócio. Eu não vou colocar nem certo nem errado. Eu vou ver o que pode acontecer, quais são as possibilidades da minha história para eu começar a fazer as pazes com ela. Isso tudo eu tive um isolamento social enorme. Pouca gente que eu tinha contato assim em Manaus soube do que estava acontecendo. Então as pessoas não tinham ideia, porque eu me isolei. Eu me fechei muito. Que era uma maneira de me proteger. Seu método. Seu, né? Exato. E ali eu comecei. E aí um primo meu fez um curso de autoconhecimento, leader training. E ele saiu de lá e me ligou. Deia, você não tá entendendo, você tem que fazer um curso. Aí eu falei, tá, beleza, eu vou ver. Mais um dos 300 que eu já fiz. Eu vou ver. Aí eu vi assim, aí na época, financeiramente, falei, Esse é o do Tadashi? Fiz o curso do Tadashi. O Leader Training é o dele ou são dois diferentes? O Leader Training foi o primeiro que eu fiz dele. Aí eu falei, vi o preço, falei, não. Aí ele me ligou e falou, Deia, aí, próximo. Eu falei, então, né? Agora não dá, quem sabe no próximo. Ele, não, você não tá entendendo. Eu não tô falando pra você ver se dá pra você fazer. Você vai, tô te dando de presente. Uau. Você tem que... Não me pergunte por quê, mas tive um negócio, vem contigo, você precisa ir. Que legal. E falei, quer saber? Não tenho nada a perder. Tenho ninguém no final de semana pra me cobrar. Eu vou perder nada. Vai ser um final de semana como outro qualquer, vou me divertir. Juro que eu tava assim. Zero expectativa. Tipo, zerada. E foi um final de semana que realmente... É intenso, né? Mudou minha vida. Nossa, o que virou toda a tua história? Não. Na verdade, ele só me mostrou que eu tava só no início do caminho. E me mostrou um monte de portinha que eu precisava agora ver o que eu ia fazer com isso, mas eu já tinha um caminho. Eu já sabia onde tinham ali chavezinhas que precisavam ser ajustadas. E aí cheguei depois, conversei com ele. Eu falei, e aí, Tadashi, eu tô querendo um rumo, assim, queria que você puder me aconselhar. E ele falou assim, André, faz expansão de consciência. E a expansão de consciência é um curso de 5 módulos, 1 semana a cada 6 meses, e você... 1 semana a cada 6 meses. Exato, de domingo a domingo. Sem contato com ninguém, Uau. sem celular, sem, assim, você desliga numa montanha que você pode até levar um celular, ele só não pega. Então, não adianta de nada. Não adianta de nada. E ali eu me joguei. Eu falei, quer saber? Eu vou com tudo, toda a minha força, assim, com toda a minha aberto, vontade. Né? E o que tiver que eu viver lá, vai ser. Eu lembro que um dos terapeutas, ele chegou pra mim, bateu no meu ombro e falou assim, Andréa, vai doer. Aí eu olhei pra ele e falei, pode doer o suficiente pra que não doa nunca mais. Uau. E foi. E é dolorido, né? Mas é libertador. Porque quando você melhora aquela ferida, cicatriza ela de uma maneira diferente, ressignifica... Verdade. Você vai mudando, você vai se livrando de pesos, se livrando de um monte de coisa que realmente trava a vida. É o que eu falo pra todo mundo, assim, o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, todo mundo tá muito preocupado com o técnico, né? Você vem da medicina, você sabe, a maioria dos médicos só tá procurando ler estudo científico e entender procedimentos e ver o que tem de mais novo, mas às vezes a gente esquece de olhar pra dentro e chega um momento que ou a vida te para, como talvez tenha sido um pouco com você, ou em algum momento isso vai se tornar uma prioridade na sua vida. Não tem jeito, porque você vai ter uma limitação de carreira. Sua carreira não vai evoluir mais. Para alguns, carreira, para outros, relacionamentos. Pois é. Em diversos lugares. Todos os pilares da vida, né? Exato. Algum vai ser um ponto fraco para você e vai te impedir ali de caminhar. Então, quando você vai se livrando disso, você vai dando outro significado. Isso para mim foi... Eu também fui, nasci numa família normal,
Mas eu sempre cresci escutando coisas que meninos escutam. Homens não choram, tem que ser forte. Eu apanhava no colégio, que eu era meio bobão, e minha mãe me batia. Meu Deus. Minha mãe falava, o quê? Você apanhou? Então você vai apanhar também. Pra quê? Porque ela não queria que eu apanhasse. Então esse tipo de coisa vai te transformando numa pessoa que não é você na essência. E vai chegar uma hora que você vai ter que arrumar isso. Então quando eu conheci a Renata, ela já era pós-graduada, doutorada, pós-doutoranda em autoconhecimento. Eu lembro que você contou isso. E a gente não conseguia conversar direito. Porque ela estava em outro patamar. Hoje você está em um outro patamar. E na hora que você conversa com uma pessoa que não tem autoconhecimento, é uma conversa ainda muito superficial. É uma conversa que não tem uma conexão, porque você entende coisas que a outra pessoa não entende. E não é um conhecimento, é conhecimento de você, do relacionamento humano, né? De você com você mesmo, de você com a sua história, né? Então é um negócio que pra mim foi transformador, assim. E eu acho que tem muita gente que mistura isso com espiritualidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Nada. Você pode associar, opção sua, mas não tem nada a ver. E assim, você até me fez lembrar, você perguntou, tem alguns gatilhos que você descobriu? Eu tive uma família muito rígida, então eu tive a mania da perfeição. Eu tinha que ser perfeita, então eu tive muito aquela coisa, não pode se machucar, não pode sair correndo, não pode dar nada errado. E quando você sai um pouquinho da curva, nossa, eu já saí, morei fora, já tô fazendo tudo errado do que tinha sido ensinado, aquilo foi pra mim, nossa, desesperador. E quando você aceita quem você é, nossa, mas eu sou isso, eu entendo a expectativa dos meus pais, mas essa sou eu. Existe amor de qualquer jeito, existem diferenças, e aí a gente vai se aceitando. Nossa, é outra história. A vida fica diferente. A vida fica diferente. E nisso, acho que foi uma das grandes decisões que eu tive durante o Expansão, foi o que realmente eu queria fazer. Onde eu queria ficar. E quando eu queria fazer da vida, né? Eu vou realmente ficar em São Paulo, eu vou voltar para Manaus, eu vou assumir a potência da minha carreira e meter a cara. Eu tinha muita... Ai, não sei se eu quero me expor tanto. E aí, quando eu virei a chave, quando eu decidi, comecei a lapidar mais ainda a pedra, aí as coisas foram também se transformando. A vida vai mudando, né? Eu queria voltar um pouco agora para a medicina. Você sabe que muitas pessoas têm dúvidas de saber o que é o nutricionista e o que é o nutrólogo. Qual que é a diferença do nutricionista e do nutrólogo? Bom, a principal é a faculdade. O nutricionista, ele fez uma faculdade de nutrição. O nutrólogo é um médico que se especializou em cuidar das doenças associadas a distúrbios nutricionais. Então, distúrbios relacionados à nutrição, à nossa alimentação do dia a dia. Então, aí a gente vai pegar a parte de macro e micronutrientes, todas as deficiências de minerais, vitaminas, as doenças que estão relacionadas à alimentação, diabetes, doenças dislipidêmicas, síndrome metabólica. Então, tudo isso engloba no estudo do nutrólogo. E a gente hoje, a gente consegue mensurar tudo isso, assim, porque a gente fala assim, poxa, como é que... Eu sei que quando a gente faz exame, tem uma lista de um monte de exames que a gente faz para ver os principais indicadores de saúde. Mas eu sei que quando a gente está olhando para o mundo de nutrição, da nutrologia, são outras análises que vocês fazem, né? O que hoje vocês conseguem enxergar nesses exames todos que vocês fazem? Bom, dos exames laboratoriais, eu falo que é uma foto do momento. Então, é que nem você tira uma foto, você tá paradinho, mas daqui a pouco você tá se movimentando, aquela foto pode mudar. E se você tentar fazer, às vezes, a mesma pose depois, não sai a mesma coisa. Nunca tá igual, né? Exato. Então, você faz um outro exame e fala, nossa, já mudou tudinho de novo. Esse nosso exame laboratorial, ele vai mudando a todo momento. Então, a gente vai acompanhando também essas alterações que falam do aqui e agora. Hoje, com a evolução da medicina, evoluindo para essa medicina mais personalizada, principalmente... Mais individual, né? Exato, voltando aí para medicina integrativa, preventiva, eu falo que a gente faz tipo um biohacking, que a gente consegue fazer em cima de alguns exames. Então, a gente já consegue ver suas sensibilidades alimentares, com qual alimento você faz uma reação mais inflamatória, qual alimento que consegue fazer uma reação mais natural de digestão para você, como tá a sua microbiota intestinal. Então, hoje a gente sabe o
poder da microbiota na nossa saúde. E trazendo assim para a nutrologia, para essa parte de emagrecimento, às vezes a alteração da microbiota intestinal já aumenta grelina, que é um hormônio relacionado ao apetite. Então, o paciente sente mais fome, talvez com a microbiota alterada, sim. E a gente já consegue identificar essas alterações importantes de microbiota. Tem outros testes genéticos que a gente consegue analisar quais são os caminhos que podem disparar naquele paciente. Então, a gente pode ter estratégias, não necessariamente que vão ter mudanças no aqui e agora do paciente, mas a longo prazo. Entendi. Olha, ele pode ter uma tendência a desenvolver uma doença X, que a gente pode, se a gente optar por esse caminho, talvez seja aí um caminho de prevenção. Alguma doença autoimune, um Alzheimer, uma diabetes. Sim, e alterações assim relacionadas a metabolismo de carboidrato, metabolismo dos lipídios, quais são os tipos de carboidrato que pode ser mais interessante usar nesse paciente, de gorduras. Então a gente consegue fazer um desenho mais específico. Tem teste de telômeros que a gente consegue ver a idade biológica, diferente da idade cronológica do paciente, e ter estratégias de estilo de vida. Então ela tá ficando muito personalizada e a gente consegue expandir um pouquinho, saindo daquele antigo conceito da medicina de tratar doença. Esse tema é muito legal, porque eu acho que existe um mito nas pessoas. Eu acho que a medicina, eu não sei se foi a medicina, se foram os planos de saúde, eu não sei o que aconteceu, mas aconteceu alguma coisa no meio do caminho que a medicina, ela, para algumas pessoas, é quando tá doente. Então, quando eu tô doente, eu vou no hospital, eu resolvo, eu procuro um médico, tá tudo resolvido. Então, acho que existe esse mito. Eu queria que você falasse um pouco qual que é a importância da continuidade, né? Porque, por exemplo, o Cleverson, ele sempre perguntava pra mim, o que você faz? Com o que você passa? Quais exames que você faz? E eu ia contando pra ele, falando, poxa, Cleverson, é super importante você fazer um acompanhamento. Nosso organismo muda, como você falou. A gente tem que estar olhando, porque isso é o que vai dar saúde, longevidade pra gente, né? Qual que é a importância da medicina preventiva? Essa que a gente faz continuada. O que isso traz de benefício para essas pessoas que, de fato, aplicam isso nas suas vidas? Vou só voltar um pouquinho na tua pergunta, falando sobre essa medicina curativa, a medicina tradicional. Tá. Em períodos de guerras, epidemias, a medicina acabou evoluindo muito. Então, porque elas precisavam resolver um problema. Entendi. Então, eles buscavam essa solução. Então, é histórico essa questão da medicina curativa. A gente está entrando numa nova era que a gente já descobriu muita coisa relacionada à doença e agora a gente está entendendo como elas surgem. Entendi. Então, a gente resolvia mesmo um problema. E agora o olhar está sendo diferente. Ou seja, era mais reativo mesmo. O objetivo ali era, meu, a gente precisa reagir. Tá acontecendo alguma coisa aqui, a gente precisa fazer algo. Exato. E agora a gente tá virando esse jogo, né? Exato. É só trazer Covid. Não tinha vacina pro Covid, agora já tem. Por quê? Porque a gente viu um problema. A gente precisa ver a solução do problema. E depois a gente vai analisar toda a ação preventiva em cima disso. Mas a gente precisa resolver. Porque tá tendo um problema muito grande aqui. Espetacular. Então, isso é a grande história da medicina. Com a evolução, e eu acho que a gente tá só no início, vale ressaltar. A velocidade tá muito intensa, muito né? Do que tem intensa, aparecendo de coisas novas, acesso, né? Agora que a gente está evoluindo cada vez mais nas pesquisas para entender o porquê. Ok, tem um diabetes. Por quê? Eu tenho um amigo que a esposa dele trabalha na Moderna, que criou do sequenciamento até o desenvolvimento da vacina. Ele estava mostrando um tombstone, que é tipo um troféuzinho assim. Eu acho que foi 42 dias. Eu acho que foi um recorde da história. Absurdo. Acho que nunca foi feito tão rápido assim, né? Então, hoje, a velocidade que a gente está evoluindo é incrível. Mas mesmo assim, não deixa de ter um impacto muito grande, lógico, absurdo. Mas hoje, acho que a gente já tem que, pelo menos, entender que a gente tem uma boa tecnologia. E isso está fazendo a gente entender como acontece o desenvolvimento do corpo e atuar em cima disso. Hoje, sabendo como funciona esse caminho das doenças, a gente consegue também agir em cima disso, analisar, às vezes por pequenos parâmetros que mudam facilmente, o caminho que o paciente está optando. Falando, ei, volta aqui que isso aqui pode acontecer mais tarde, um problema maior. Com essa medicina preventiva, a gente acaba
potencializando a máquina. Eu falo que assim, o corpo é como se fosse um carro. E se você cuidar muito bem desse carro, esse carro dura muito tempo. A gente tem que mandar para revisão, lavar direitinho, combustível bom, óleo bom. Então tem que ter esses cuidados que vai deixar você trabalhando sempre na potência máxima, entendendo que a gente vira estação de ano. Uma hora a gente tem um estresse no relacionamento, uma hora a gente tem um estresse no trabalho, uma hora a gente... Sei lá, ano passado, eu tava treinando, quebrei o dedo. Um estresse gigante. Nossa. Por quê? Muda todo o meu ritmo. O que eu vou fazer para adaptar a minha vida para o que está acontecendo agora? Então, isso faz a gente ter essa visão do acompanhamento contínuo e personalizado, entendendo que eu preciso saber o que você está vivendo aqui e agora para deixar a sua performance de vida melhor, para viver com mais qualidade, com um bom humor, vivendo mais feliz, né? Você falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. E é chocante. Que é, como é que a gente leva o nosso carro para fazer manutenção todos os anos, ou todo momento que precisa levar, e a gente não vai no médico cuidar da nossa carcaça? Parece ser meio maluco as pessoas não pensarem sobre isso, né? Eu sempre comparo o nosso corpo a um carro. Eu falo assim, de 0 a 2 anos, geralmente o problema é acidente ou de fábrica. Genético acidente. Né? Então, assim, é uma brincadeira, lógico. Não é 100%. Que é fácil das pessoas entenderem. Né? Exato. De 2 a 3 anos o carro funciona bem, ele ainda tá ali numa potência boa. Geralmente ali, se der algum problema, é acidente... Generalizando, né? Sim. Só lembrar disso. Geralmente é acidente, não sei o quê. Ok. Do 3º ao 5º ano, se você não começar a fazer os pequenos ajustezinhos da máquina, você percebe que ele vai começando a perder uma potência aos pouquinhos. Mas se ele tiver bem cuidado, geralmente o carro vai durando. No 5º ano, eles falam que já tá na hora de trocar. É verdade. Mas por quê? Na verdade, a gente fala assim, porque vai ter que cuidar um pouquinho mais. A partir dos 50, o cuidado é um pouquinho maior, de fato. Só que a gente pega um carro de colecionador, por exemplo. Impecável. É zerado. É impecável. O que ele fez? Não tem mistério. Cuidou. Ele cuidou. Ele cuidou. Então, assim, é você colocar um combustível bom, um óleo bom, colocar água para alguns carros antigos que a gente precisava colocar água, etc. E a gente precisa colocar um combustível bom para dentro. Vamos falar um pouco disso. Combustível e alimentação. Eu acho que a relação das pessoas com a alimentação mudou muito ao longo dos anos, né? Eu acho que a gente saiu... Eu lembro de ter visto um gráfico que mostrava a relação dos alimentos industrializados versus expectativa de vida das pessoas. Tinha alguma coisa que eu agora não vou me lembrar, mas que era muito chocante, assim. O quanto começou a atrapalhar a saúde das pessoas. Índice de doenças aumentaram, tantas outras coisas. Como é que você enxerga hoje as pessoas e as suas relações com o alimento? Porque eu acho que a gente deposita muitas emoções dentro dessa relação, né? Sim, com certeza. Eu falo que a comida é a nossa primeira prova de amor. Primeira, assim. Então, acaba sendo muito associado a um acolhimento. Do familiar, você quer dizer. Do familiar. Assim. Então, voltando com assim, a relação de sentimento com a comida. Da comidinha da mamãe, da vovó. Imagina assim, você tá na barriga da mamãe, quentinho, gostoso, nada machuca. Aconteceu um estresse muito grande, você foi expelido, você foi tirado, você não consegue se comunicar com aquelas pessoas, você tá desesperado de fome porque o open bar acabou, cordão umbilical, e você abre um berreiro, vem um ser humano iluminado, dando exatamente o que você precisa para aliviar o seu sofrimento, que é leite, comida. Então acaba que a gente, às vezes, num inconsciente, quando a gente tá triste, a gente come, quando a gente tá feliz, a gente come, quando a gente vai comemorar alguma coisa, a gente come, e quando a gente tá cansado, a gente come. Então tem essa relação com a comida que acaba a gente indo para esse lado de acolhimento, é um abraço. Entendi. Algumas coisas da alimentação. E às vezes a gente precisa trazer mais um pouquinho para o racional para ver o que você está fazendo, o que você sente
nesse momento que você toda hora tá querendo comida. E a gente, para completar, a gente tá vindo de uma geração, isso assim eu tô falando, a geração mais nova tá vindo um pouquinho já mais consciente em relação à alimentação. Mas nossos pais, eles vieram no boom da industrialização. Produtos fáceis, ágeis, que eram vendidos como super saudáveis. Então, era bacana comer. É o cereal matinal cheio de açúcar, que é o Exato. alimento incrível pro café da manhã. O achocolatado, nossa! Nossa, que absurdo. Nescau, Todinho. Exato. Então, era super Quem saudável. nunca, né? Comer um sanduíche de manhã. Eu comia pão de manhã, de tarde e de noite. E achava saudável. E bolacha, muita bolacha. Comi muita bolacha na minha vida. Então, e eles não tinham consciência disso. Isso a gente cresceu achando que era normal. Verdade. E agora, quando a gente tá assim, um boom de informações, a gente tá vivendo o excesso, né? Porque, ok, ali era só o comecinho. De uma hora para outra, a nossa vida ficou toda industrializada. Aí a gente comia industrializado de manhã, de tarde, de noite, a vida foi ficando cada vez mais corrida, então a gente precisava de algo cada vez mais fácil. Os industrializados entraram aí com tudo, indo de acordo com a nosso ritmo de vida. Verdade. E ficou difícil, às vezes, a gente entender que, ei, peraí, a gente tem que voltar pro básico. Então veio muito costume associado, por isso que às vezes algumas pessoas também têm tanta dificuldade em alterar esse paladar. Os aditivos químicos, eles vão assim atuando também em vários lugares de papilas gustativas, que fazem com que a gente fique viciado, de fato. Você tá salivando por aquele alimento, por aquele produto. Então isso aí é um hábito que precisa ser ajustado. Com o tratamento a gente tem algumas atitudes que vão ajudando, tanto na questão do mindset, às vezes com fitoterápicos, medicamentos, para auxiliar o paciente. Mas é complexo. É um processo também, né? Eu imagino que uma pessoa que foi condicionada a vida inteira a comer essas porcarias, ou muito açúcar, etc., já entrou como um hábito, né? Sim. E trocar hábito é muito difícil, né? Primeiro de tudo, precisa querer. Precisa estar aberto. Eu falo para os pacientes, assim, não adianta comparar uma carne com legumes com lasanha. São coisas diferentes. Então, entra pelo menos assim, não fala, é ruim, é gostoso. Entra no ponto neutro. Não julga. Às vezes a gente vai comer um, às vezes a gente vai comer outro. E só coloca no ponto neutro. Pra gente já tirar aquela imagem. Porque se você olha para um negócio e fala, nossa, que horror. A mensagem que você já tá mandando pro seu cérebro tá péssima. Então, primeira coisa que a gente precisa ajustar é isso. E depois tá aberto. A vida saudável, uma alimentação saudável, diferente do que muitos pensam, não é uma corda no pescoço que você tá preso. Pelo contrário. Só que quando você tá com a máquina bem cuidada, a lei do 80-20 funciona também pro corpo. Total. A máquina é muito boa, né? O carro é muito bom. Você tá aí com a Mercedes, né? Tá com Porsche. É boa a máquina. Então você pode ter pequenos erros. Você só não pode fazer com que isso seja a maior parte do seu tempo. Então, a lei do 80-20, ela funciona. E aí a gente aprende que às vezes você poder escolher entre algo ruim e algo bom não é prisão, é liberdade. Total. É liberdade, porque você não tá... Nossa, eu dependo desse sanduíche pra viver. Não, hoje eu como isso. No domingo eu como meu sanduíche, um abraço. E tá tudo bem. Você sabe que uma das coisas que mudou um pouco a minha vida e me ajudou na alimentação foram essas empresas que começaram a fazer a alimentação mais natural e embalar num saquinho e tal. E esse negócio foi ficando grande, né? Começou lá atrás. Acho que o Pronto-Lite foi um dos primeiros. Isso. Daí depois veio a Live Up. E muitas pessoas que devem estar escutando já conhecem, né? Mas recentemente eu conheci uma pessoa que eu vou até indicar ela aqui, que eu achei muito legal. O Instagram dela é Simone Pires Pires. Ela é uma personal chef. Então legal. Você contrata ela é especializada em alimentação natural e ela faz aquela alimentação natural gostosa, mas saudável. Tudo bom, bacana, sabe? E aí ela vai no supermercado pra você. Você escolhe, eu gosto dessas proteínas, desse carboidrato, eu gosto de salada, eu gosto de legume, blá, blá, blá. Ela prepara a compra pra você. Ela vem na sua casa, ela faz a comida. Ela deixa tudo bonitinho nos Tupperwarezinhos
e você não congela. Você coloca na geladeira e ela vem uma vez por semana. Eu vou fazer um teste amanhã com ela. Ela vem aqui em casa fazer um teste. Então, você já tinha visto isso? Eu achei super legal isso. Já. Conheço algumas pessoas que fazem isso. E hoje, é até um ótimo exemplo você falar isso, que as pessoas falam, mas eu não quero ter trabalho. Exatamente. Você só vai ter trabalho de mandar uns WhatsApps ali, ajustar, mandar pagar o serviço e ponto. Então, hoje a gente tem muito facilitador para fazer dar certo. Né? E eu acho que o bacana, principalmente trazendo aí um pouquinho até para o Espaço Volpe, de um tratamento personalizado, é que a gente consegue também fornecer essas opções para o paciente. Então, a gente tem muitos parceiros. Sempre bom a gente conhecer mais uma referência. Eu vou querer saber a experiência. Porque isso facilita a adesão do tratamento. É verdade. É aquela coisa, hoje a gente vai mostrar um novo caminho para o paciente. O que eu posso dar para ele que pode ajudar ele a ficar nesse lugar? Então, isso é uma estratégia fantástica. Porque a gente precisa buscar caminhos que facilitem a nossa vida, né? Mas eu vejo que muitas pessoas criam quase que um bloqueio. Fala assim, eu não consigo me alimentar bem porque custa caro, eu não consigo me alimentar bem porque eu não tenho tempo. Deve ter várias desculpas que você está acostumadíssima a escutar, né? Eu acho que nós já falamos várias desculpas durante a vida. Eu falo sempre que as nossas desculpas, elas não são mentirosas, elas não são falsas, elas são muito reais, mas você precisa fazer uma escolha. Se você quer realmente, você vai ter que sair da sua desculpa e entender o que eu preciso fazer para isso dar certo. Ponto final. Vai dar trabalho? Vai. Eu quero. O que eu preciso fazer então para você mudar o game? É verdade. Então, são escolhas que a gente vai fazendo. E eu acho que tem pessoas que o gatilho é, às vezes, eu quero ficar com o corpo legal. Outras pessoas falam assim, poxa, eu engordei demais, eu quero emagrecer. Outras pessoas vão um pouco além, poxa, infelizmente desenvolvi um diabetes, tipo 2. Né? Acho que cada pessoa tem um momento de vida para ter o despertar. Eu acho que o importante é você tentar o despertar quanto antes, quando seu carro tá novinho, né? Com certeza. Se você levar seu carro para revisar todo ano antes de dar um problema, é muito mais fácil de não dar um gasto ser tão grande lá no final. Então, hoje eu acho que as pessoas estão tendo cada vez mais consciência desse processo. E eu vejo até o mercado de trabalho como algo que está estimulando, porque ele está muito competitivo. As pessoas estão querendo performar mais no mercado de trabalho e ser mais feliz, porque eu acho que isso começou a criar um buraco no meio do caminho. E não adianta. Você não vai ficar, eu sou super feliz, mas eu tô morto de cansado aqui na minha cama, não tenho um pique pra nada. O que você vai fazer? Você não tem pique pra ver seus amigos, não tem pique pra curtir sua família, não tem ânimo pra nada. Qual sentido, né? Qual sentido? Perde um pouco o sentido, né? Então, são duas coisas que a máquina precisa estar ajustada pra fazer você viver. É verdade. Então, eu acho que isso está começando a ser modificado na consciência das pessoas. Por isso que eu acho que foi o grande boom da nutrologia nos últimos anos. Então, sem dúvida nenhuma, foi um dos maiores mercados da medicina que cresceu muito. E é encantador. Eu sou apaixonada, então... A gente vai descobrindo, e isso é um negócio que me deixa um pouco frustrado, porque tudo na vida evolui. E a formação de base de ser humano, que é a nossa escola, que é a nossa formação lá desde pequenininho, ela não evolui na mesma velocidade. Então, hoje, eu que trabalho com pacientes crônicos, eu preciso explicar o que é um carboidrato. Eu falo, olha na sua geladeira aí, me aponta os carboidratos, me aponta aí as proteínas. E é porque as pessoas não sabem. Então eu falo assim, gente, se a gente chegou a ponto de passar por um processo de industrialização absurdo, e agora a gente precisa cuidar das saúdes da pessoa bem, poxa, vamos pegar esse aprendizado e já vamos colocar na base. Porque a criança, ela precisa saber o que é industrializado. Porque tem criança que acha que o leite nasce no supermercado e não numa vaca. E tipo, gente, não dá, né? É uma loucura isso. Eu acho que, na verdade, a educação infantil, ela precisa ser trabalhada assim, desenvolver outras habilidades, outros conhecimentos gerais, conhecimentos relacionados à parte financeira, um mundo mais real. O que é real pra gente? O que é saudável? O básico.
Então, assim, eu vejo algumas escolas que têm hortinha, que ensinam as crianças a como manipular a comida, o alimento, como plantar, como colher. É uma coisa que acho que nem minha mãe fez, acho que minha avó fez. E a gente tá voltando com essas coisas para dar outro sentido. E Isso é muito valorizar também. Nossa, olha aqui, você tá vendo crescer, você tá vendo como funciona, que demora, o quanto isso é nutritivo, limpinho, sem agrotóxicos. Então, é uma outra Você história. cria um desejo, né? Um desejo natural. Você fala, olha que bacana que é isso, gerando uma vida de uma planta, mas gerando uma vida. E aquilo ali que passou por 1 milhão de processos e açúcar e não sei o que lá, que no fim das contas engana muita gente, né? Até pouco tempo, pessoas esclarecidas falavam assim, não, eu tô comendo aqui um queijo sem lactose, um leite sem lactose. Eu falo, gente, não existe isso. O leite tem lactose. Aí a pessoa, não tem, deixa eu te mostrar. Aí eu falei, deixa eu te mostrar. Como funciona, né? Esse leite aqui, ele tem lactose, mas ele tem lactase, que é a enzima que processa o... A pessoa ficou chocada. Então, até a influência da indústria alimentícia dá uma enganadinha na gente, né? Então, trazer isso para a base eu acho muito importante. Mas eu queria falar de um outro assunto com você, que eu acho que às vezes é um mito no tema, né? Que é libido. A libido faz parte da nossa saúde, né? A saúde sexual é um negócio super importante. E eu vejo cada vez mais as pessoas... Poxa, já vou fazer 40 anos esse ano, eu preciso olhar como é que tá meu sistema hormonal. As mulheres, principalmente, têm um sistema hormonal bem mais complexo que o homem, que varia todos os meses, que tem menopausa e etc. Como é que é a sua relação da libido com os seus pacientes? Como é que você trata isso com os seus pacientes? Tem uma ginecologista, a Rebeca Gerard, ela tem uma comunicação muito bacana nas mídias sociais, é uma pessoa que eu admiro bastante. Ela fala que a libido é uma pizza de 8 fatias. Já me mudar aí a pizza, né? Mas enfim, tá valendo a comparação. E eu acho muito legal como ela coloca, a libido é multifatorial. Então a gente vai ter a questão hormonal, vai ter a questão de se sentir à vontade com o corpo, e aí a gente fala sobre como você se vê, a questão da autoestima, da autoconfiança. Então, a estética, às vezes as pessoas falam assim, a estética não vale de nada. Ela influencia em muitas reações na pessoa que a gente não pode deixar de lado. Existem padrões familiares, Existem questões comportamentais suas relacionadas a traumas e comunicação. Então, a libido, a gente vê a parte hormonal, mas a gente precisa tentar entender qual será o gatilho desse paciente para ter essa alteração de libido. É um tabu falar sobre isso, porém, quando a gente fala de energia sexual, sexualidade, sexo, isso é um dos pilares da nossa saúde. Porque se a gente for olhar para o homem, pro primitivo, a reprodução é um dos pilares principais. Então, isso fala muito sobre o nosso sentido de vida, de querer se reproduzir. Isso aí é extremamente instintivo. Mas precisa estar alinhado, e isso é um sinal de saúde boa. Então, olhar para essa questão da libido, falar um pouquinho mais com meus pacientes, eu tento criar hoje um relacionamento cada vez mais tranquilo, e eu acho legal que hoje eu consigo fazer isso tanto com mulheres quanto com homens, que a gente fala assim, mas será que o homem tem mais dificuldade de falar com mulher? E eu percebo que não. Depende da naturalidade que você coloca no assunto. Porque não é algo que a gente vai levar pro sensual, é prática, vontade, ponto final. E sem entender que isso tem relação com virilidade, com a masculinidade, enfim, nada. Às vezes são momentos de vida. Estresse muito alto afeta. Não vai ter. A disposição tá baixa. Você não tem energia para levantar da cama, você vai ter energia para transar? Exatamente. Como? Então, às vezes, a gente não pode só olhar para aquela questão hormonal. A gente tem que olhar para o paciente como um todo para entender onde exatamente está ali. Então, hoje, assim, eu tenho pacientes que eu já falei, olha, vibrador, sex shop, sexo tântrico, tem milhões de opções que você pode explorar. Abrir a cabeça para entender sobre prazer, porque a gente, às vezes, quando não tem prazer em alguma área da nossa vida,
Qual é o prazer mais rápido, fácil, acessível, barato, aceito pela população, só depende de você, Exatamente. que você encontra em qualquer lugar, não julgado pela população? Comida. Então, às vezes eu falo, eu tô assim, eu como, não sei o quê. Quais são os seus prazeres da vida? Onde você tá tendo prazer? E às vezes, se a pessoa não tá com prazer sexual, ela pode descontar, sim, na comida. Então, já teve, assim, até uma pesquisa, um estudo, não vou lembrar exatamente como foi, faz muito tempo que eu li, de mulheres em países nórdicos que perguntaram se ela preferia sexo ou chocolate. Então... E muitas responderam chocolate. Exato. É uma forma de prazer, de compensação, e aí tá relacionado com níveis de vitamina D, que vai influenciar na disposição. Os países nórdicos são mais escuros, a pessoa não tem tanto contato solar, níveis de depressão são um pouquinho maiores. Então são várias coisas aí que influenciam nessa jogada. E isso tem relação direta com a questão da reposição hormonal? Por exemplo, os homens ou mulheres que vão passando de uma certa idade, é natural que o estresse do dia a dia, o ritmo de vida dessas pessoas vá derrubando os níveis hormonais e a pessoa de fato precisa fazer uma reposição? É algo que você vê com muita intensidade hoje no dia a dia? Sim, eu acho que a gente tem que avaliar todo caso individualmente. Tem pacientes que estão mais abertos também a fazer a reposição, tem pacientes que não gostam, tem pacientes que têm contraindicações formais. Então, o primeiro passo é entender qual é o ponto desse paciente. Mas sim, de fato, quando o paciente pode fazer a reposição hormonal, tem indicação e tem sintomas, porque a clínica do paciente é sempre soberana. O que você sente, ele vai estar muito acima dos seus exames. Então, a gente precisa entender esse paciente, analisar, comparar com as taxas laboratoriais e, de fato, quando ele faz uma reposição hormonal bem feita, a qualidade de vida melhora. Quando a gente fala de envelhecimento, e assim, mas 40 anos de envelhecimento, a gente chega num ponto que a máquina vai começar a cair. Para alguns mais cedo, para outros mais tarde, isso é relativo. Mas se você não cuida bem, a sua potência vai começar um pouquinho mais cedo a diminuir. Então vamos lá, em torno dos 40, já começou a ter sintomas, às vezes se você faz uma alteração hormonal favorável, o paciente até evolui esse envelhecimento de uma forma diferente. Então, dá mais potência, melhora o corpo, porque a máquina vai começando a falhar. Verdade. Então, os estudos estão evoluindo bastante. Falar sobre hormônios também era um tabu, dava muito medo de falar. Eu acredito que isso está sendo visto cada vez com mais naturalidade. E a gente está vendo que realmente, quando bem feita, vale muito a pena. Meu professor de boxe, o Figueroa, ele tava se sentindo cansado. Eu falei, me conta aí da sua rotina. Ele contou, eu dou 12 aulas por dia e tal. Eu falei, caramba, cara, você tá cansado porque seu ritmo é alucinante mesmo. Mas ele fez os exames, não sei se deu, acho que 200, a testosterona dele. Eu falei, cara, você precisa ir urgente num médico, você precisa fazer uma reposição, isso vai mudar a sua vida. Ele foi num médico e o médico falou, não, tá tudo certo, tá dentro da faixa. Nossa, manda ele pra mim. Então, na hora que eu escutei isso, eu falei, Figueiredo, escuta uma coisa, cara, existem médicos que estão atualizados com a medicina moderna, a medicina evoluída, que entende os parâmetros clínicos, né, mudaram, não são os mais de antigamente, né? Porque ainda existe muito médico ruim, assim como existe profissionais ruins em qualquer área. Mas quando você está falando de uma saúde da pessoa, isso impacta muito, né? Quando a gente fica muito preso no livro, na medicina, e fica um pouquinho fechado, pode acontecer essa visão. Entendi. Então, assim, do ponto de vista tradicional, talvez ele nem esteja errado. Mas a nossa visão hoje é de uma medicina diferenciada. Então, a gente sabe que realmente a gente pode potencializar a qualidade de vida desse paciente com uma reposição. E estilo de vida, estresse, sono, atividade física. Imagina um professor que treina 12 horas por dia. Além disso, o consumo dele ali da máquina tá gigante. Então a gente precisa equilibrar. Porque ele é aquela coisa, ele tá trabalhando, mas ele tá atuando de forma ativa no trabalho. Então ele gasta a máquina. Então, essa máquina, para continuar nessa potência, ela vai ter que ser ajustada. E ela tem um gasto muito maior físico
do que a grande maioria das pessoas. Então, é só a gente analisar atletas e tudo mais. O estresse oxidativo deles é extremamente alto, um desgaste físico muito alto, que precisa de cuidado. Então... Doc, você percebeu nessa fase de pandemia que as pessoas começaram a chegar com você um pouco mais estressadas, um pouco mais diferentes do que você estava acostumado a ver pré-pandemia? Olha, chegou para mim uma parcela de cuidado muito grande. De pessoas, assim, parece que caiu uma ficha gigante, do tipo, preciso me cuidar. Então, eu tive resultados incríveis durante a pandemia. Porém, a taxa de estresse, principalmente por ficar preso em casa, a questão de home office, que você fica naquele ambiente toda hora, sem modificar, com as mesmas pessoas, e todo mundo junto no mesmo ambiente, pipoca muita emoção. Então, você desconta naquelas pessoas que estão mais próximas, o estresse relacionado a isso. Mas, de fato, eu vi uma consciência muito maior relacionada, assim, ao que eu quero para minha vida, como eu quero estar. E eu acho isso... Que legal isso. Muito, bem bacana, porque eu vi uma pessoa falando assim, eu tô com medo do Covid, aí eu parei de fazer tudo, aí eu parei de comer, aí eu parei de fazer dieta, parei de comer direito, eu vou esperar a vacina. Eu falei, ei, peraí. Calma aí. Se você tiver um corpo funcionando bem, se você tiver uma máquina boa, o risco de você evoluir para uma gravidade, não é que ele não vai existir, mas ele é menor. Estudos saíram logo no ano passado, no começo, que pacientes que tinham um nível de vitamina D mais alto tinham menos complicações. A gente percebeu nos hospitais que pacientes obesos ficavam muito mais graves do que pacientes que não tinham nenhuma comorbidade. Tinham até pacientes que não eram obesos, só tinham sobrepeso, mas a qualidade de vida zero. Então, isso também influencia na gravidade do paciente. Então é muito cômodo a gente falar assim, peraí, eu vou esperar a vacina. O que você tá fazendo ativamente para aqui a minha parte? Come bem. Eu comprei minhas anilhas, eu fiquei dentro de casa. Nossa, não tinha nada para fazer. Às vezes eu colocava uma música e ia dançar. Então, eu vou fazer meu cardio. Colocava meu Apple Watch ali, ficava contando 30 minutinhos, eu dançava. Eu falei, cara, não vou passar nessa despercebida. Eu vou continuar a minha rotina. E você precisa estar comprometido. Mas eu vi uma consciência incrível, assim, dos meus pacientes, então... O meu sócio, ele diz o seguinte, vou tentar lembrar exatamente da frase que ele fala assim, ó, a saúde, ela é prioridade para todo mundo. Se ela não for prioridade para você, vai ser. Então, ele fala isso no sentido de que as pessoas precisam, em algum momento, se preocupar com a saúde. Se você hoje está tranquilo com a sua saúde, você é sedentário, se você não se alimenta corretamente, se você não faz os seus exames, o que vai acontecer? Vai ter um dia que você vai ser obrigado a prestar atenção na sua saúde, né? Exato, e você na verdade vai prestar atenção na sua doença. Na sua doença primeiro, para depois buscar a saúde, né? Exato, aí você vai falar, nossa, por que eu não olhei para minha saúde antes? Então... E às vezes é tarde demais, né? Assim, no sentido de que eu que vejo hoje muito diabéticos hipertensos, dislipidêmicos, etc., eu vejo que o desafio para você voltar é muito difícil, né? E as consequências do diabetes, por exemplo, a gente sabe que tem algumas que são irreversíveis, tipo amputação, né? Algumas alterações vasculares, por exemplo, da diabetes, elas vão ser irreversíveis. Mas você pode parar ali e não evoluir. Então, isso que eu acho super interessante, melhorar a sua qualidade de vida, pelo menos a partir do momento que você está. Então, Thiago fala até esse exemplo, que depois que você dá um tiro, que você dispara, você pode até colocar a mão na frente, já passou. Já foi, então o tiro já foi dado. Mas você pode ajustar essa máquina para não acontecer coisas piores. Então, por exemplo, às vezes, quando você tem um gene ali favorável para obesidade. Depois que você desenvolve realmente a obesidade, a gente vai ter que olhar a obesidade como uma doença, e não falar assim, essa pessoa tá livre e nunca mais vai ter. Não, peraí, ela já ligou aqui a maquininha. Porque a questão da epigenética é isso, né? Eu falo que é uma caixa de luz, que você liga e desliga
alguns genes de acordo com o seu estilo de vida. Depois que você liga alguns, fica um pouquinho mais difícil, mas você pode ajustar. Isso exatamente significa o quê? Você vai estar ativando alguma coisa que você não tinha e que aí você desenvolveu e a partir dali você tem. A epigenética é basicamente explicando de uma maneira simples. O que você dispara no seu estilo de vida, alimentação, sono, estresse emocional, que vai alterar o funcionamento da sua genética. Então, às vezes, você tem um gene para obesidade, mas você pratica esporte todo dia, você come direitinho, você faz sua suplementação, você não ligou esse gene. E você talvez nunca desenvolva a obesidade. Entendi. Mas ele tá lá. Entendi. Ele tá lá, você traz ele. Então a epigenética é a capacidade que a gente tem com os meios externos de influenciar nessa nossa qualidade de vida, nessa nossa genética que tá aí. Top. Doc, papo incrível, adorei conversar com você. Obrigada. Eu sei que você tá produzindo conteúdos muito legais nas redes sociais. Conta para as pessoas onde elas te encontram e eu também acho que muitas dessas pessoas vão querer marcar consulta com você, então conta também onde elas te encontram nas redes sociais e como faz para elas marcarem consulta com você. Perfeito. Bom, meu Instagram é o @DRA, doutora.andrealindenberg, tudo com N, e eu atendo lá no Espaço Volpe, full time, todo Espaço Volpe. No link do meu Instagram, a gente tem um contato que vai já direto para minha assistente, que ela cuida de toda a minha agenda. Então lá ela explica direitinho como funciona a questão de marcar consulta, os exames e como funciona essa nossa trajetória do paciente pro nosso acompanhamento ficar 100%. Sensacional. Obrigado. Foi um prazer. Obrigada. Adorei. Foi muito mais simples do que eu imaginava. Relaxou depois no meio do caminho, deu uma... Exato. Eu tô suando, tá, gente? Mas valeu, Marcelo. Você é excelente. Você é excepcional. Obrigada. Valeu. Você que é agora. Agora você é excepcional. Fui batizada. Galera, se você ficou até o final, não esquece, deixa o seu like, encaminha esse vídeo para alguém. Se você tá escutando no Spotify ou no seu aplicativo favorito, também encaminha aí para as pessoas para ajudar a gente. Hoje em dia, com essa explosão aí de podcasts, a competição é muito grande. Então, toda vez que você faz isso, você ajuda a gente. Essa produção de conteúdo aqui é gratuita, a gente não tá buscando nenhum ganho financeiro. Todos os nossos patrocinadores aqui, eles fazem isso para pagar os nossos custos. Então, o que a gente quer mesmo é gerar conteúdo de qualidade. E olha só, se você gostou de alguma coisa que a doutora falou, bota lá nos comentários o que mais te chamou a atenção, do que você mais gostou, que ela vai ler os comentários, a gente vai responder juntos. Um beijo para você e até a próxima semana.